Bom dia a todos. Hoje nós começamos, dentro desse estudo de Paulo, acerca de Paulo, uma parte muito apaixonante do nosso roteiro, que são justamente as epístolas de Paulo. E naturalmente que é uma área que nós vamos, com a qual nós vamos nos ocupar por vários domingos, porque sem dúvida é conteúdo fundamental como parte da Bíblia Sagrada. Antes de começar, vamos fazer uma oração. Alguém poderia orar para nós, por favor? Senhor nosso Pai, nessa manhã bonita, um sol, céu azul bonito, que nós podemos apreciar a Tua criação, nós te louvamos por isso, te louvamos pelo Teu poder e soberania sobre todas as nossas vidas, sobre todas as coisas, e é isso que nós te louvamos. Mas neste momento especial nós intercedemos e pedimos que esteja conosco, abrindo a nossa mente e coração para entender um pouco mais da Tua palavra, da Tua vontade para a nossa vida, e que isso reflita, Senhor, nos nossos relacionamentos, não só com os nossos irmãos, mas também no nosso relacionamento com Deus. Nós oramos e nós pedimos essas coisas em nome de Cristo. Amém. Bem, em começando o estudo acerca das epístolas de Paulo, vem a pergunta meio que imediata, ou seja, por onde começar? Paulo escreveu várias cartas, em vários períodos, e obviamente que a maneira mais natural de nós abordarmos o estudo das cartas seria pela maneira cronológica, ou seja, o que ele escreveu, quando, de forma que a gente comece pelo começo e vá prosseguindo até o final. Não existe um consenso absoluto acerca da ordem das cartas de Paulo, mas existe uma aproximação bastante razoável. Por quê? Porque nós lemos algumas cartas onde claramente o contexto da carta acontece no âmbito da primeira viagem missionária naquela época. Em outras ocasiões, a gente vai ler em alguma carta e a gente vê que está acontecendo durante a viagem em tal ponto. Por exemplo, Tessalonicenses. Algumas cartas, Paulo se anuncia como o prisioneiro de Cristo. Então, naturalmente, que a gente pode associar essas cartas ao período de Paulo na prisão. E a gente sabe mais ou menos que isso aconteceu depois de um bom tempo da atividade missionária de Paulo. E as cartas pastorais que acontecem na Bíblia, elas estão mais para o final mesmo da Bíblia, né? São cartas em que Paulo vai passando a recomendação adiante acerca da atividade pastoral, da atividade de cuidar das igrejas. Então, naturalmente, que a gente associa essas cartas mais para o final do ministério de Paulo. Ele já terminou, como ele diz, o bom combate, ele combateu o bom combate e está transferindo a responsabilidade de levar adiante o trabalho de Cristo para alguns que eram discípulos muito próximos de Paulo, né, como Timóteo e Tito. Então, mais ou menos, essa é a ordem. E nessa ordem a gente começa com a carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas, região da Ásia Menor, região da moderna Turquia. Algumas igrejas muito importantes naquela região. E o ponto mais imediato de propagação do Evangelho depois de Jerusalém. A carta de Paulo aos Gálatas. Antes de começarmos com o estudo propriamente, eu vou jogar uma pergunta aqui que vai nos ajudar depois a ponderar sobre o conteúdo da carta aos Gálatas. Se você tivesse que receber um desses dois adjetivos de alguém, não que tivesse, mas se alguém o fosse qualificar um desses dois adjetivos, te chamar de insensato ou te chamar de ignorante? Ignorante. Ignorante é melhor que ser insensato? Por quê? O insensato não é ignorante, mas não usa de bom senso para
Não usa. Ah, ok. Não usa de bom senso. Alguém tem mais outra opinião? Eu concordo plenamente. Porque o insensato, o que acontece com o insensato? Ele sabe, ele só não está aplicando a ciência que ele tem, né? Então, o problema da insensatez é que, implícito na palavra, é que houve um julgamento, e o julgamento se converteu num mau julgamento. O ignorante não sabia antes de julgar, né? Então, o ignorante pode até ter feito alguma coisa indevida, mas sem saber se era devido ou não. Na realidade, isso digamos, a análise etimológica das palavras, né? Biblicamente falando, a coisa é um pouquinho mais complexa, porque depois, quando formos estudar a carta aos Romanos, e a gente pode, inclusive, correlacionar o texto de Romanos com alguns textos no Velho Testamento, e a gente vai ver que ignorância, biblicamente, também é um problema. Mas, de qualquer maneira, biblicamente falando, assim como nós discutimos aqui, insensatez é muito pior do que ignorância. Melhor seria ser ignorante do que insensato. Vamos guardar esse pensamento antes de olharmos o texto bíblico propriamente, mas eu acho que é interessante usar essa comparação como um pano de fundo para tudo que vem depois. Também, antes de lermos um pouco da carta aos Gálatas, eu achei interessante a gente falar um pouco sobre as cartas de Paulo em geral. As cartas de Paulo compõem a Bíblia, né? São parte do texto bíblico. Agora, se você for lendo as cartas de Paulo, você vai ver algo muito interessante que eu diria que talvez até mais do que qualquer outro texto bíblico, muito do autor está lá no texto. Você vê muito da pessoa de Paulo na nossa Bíblia Sagrada. É a palavra do Espírito, mas a pessoa de Paulo está lá. E está lá com bastante delineada, bastante pincelada nas próprias cartas. Paulo fala muito de si próprio, e a gente vê muito da pessoa de Paulo naquilo que ele escreveu. Acho que o único texto fora desse que me vem à mente é Jeremias. Jeremias também fala dos seus dilemas como profeta, né? E ao falar disso, a gente vê um pouco da pessoa de Jeremias. E a gente vê muito mais ainda da pessoa de Paulo. Eu chegaria a sugerir, e eu acho que é uma sugestão muito razoável, que Paulo não tinha a mínima noção de que o texto dele um dia viria a ser compor o cânon sagrado, o cânon bíblico. Paulo escreveu cartas. Na cabeça dele, ele estava escrevendo cartas, e ele escrevia as cartas para propósitos muito bem definidos. As cartas de Paulo não eram aleatórias, elas tinham um objetivo, cada uma com um objetivo, e você pode ver que os objetivos variam. Se ele escreveu uma carta aos Gálatas, foi porque ele viu uma situação com os Gálatas. Se ele escreveu outra aos Coríntios, é porque ele viu outra. Então ele estava tratando de casos específicos, mas o Espírito Santo trabalhou na escrita de Paulo de forma com que a mensagem era muito mais do que o caso específico que Paulo estaria endereçando, era algo muito maior que até o próprio Paulo vai qualificar. Paulo trata em várias das suas cartas de um certo conceito, ele fala do meu evangelho. Então, olhem, por exemplo, em Romanos, capítulo 2. Romanos 2,16. Romanos 2,16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Meu evangelho. Expressão interessante, né? O meu evangelho. O que seria o meu evangelho? O evangelho de Paulo. O que seria isso? É uma expressão interessante. Acontece no meio daquela discussão que eu comentava que eventualmente vamos chegar nela, que é a discussão sobre a ignorância, né? Que simplesmente ser ignorante a respeito das coisas de Deus não isenta
o ser humano do juízo de Deus, porque, em última análise, é impossível você dizer que você é um ignorante com relação a isso. Mas nós vamos discutir o texto de Romanos propriamente depois. O que eu queria dizer, o que eu queria alertar, é para esse termo, o meu evangelho. O meu evangelho que acontece, por exemplo, em 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Segunda Timóteo 2:8, Paulo alertando a Timóteo, exortando: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Paulo tinha um evangelho, aquela expressão lá em Romanos não foi casual, ela fazia parte do arcabouço da retórica de Paulo. Ele se repete, esse termo. Se repete de uma maneira mais estendida na carta aos Gálatas. Paulo tinha o evangelho de Paulo, que faz parte do nosso texto bíblico. Qual o critério que nós tipicamente adotamos para considerar a Escritura sagrada? Interessantemente, vem dos próprios escritos de Paulo, que está lá em Timóteo, 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. O texto é bíblico, o texto é sagrado, se o texto é inspirado. Nós entendemos que a Bíblia é uma coleção de textos inspirados. Eu acho que Deus, portanto, fez uma grande surpresa na vida de Paulo, ao colocar, provavelmente, eu diria, sem o próprio conhecimento de Paulo, a inspiração do Espírito para que as cartas que ele escreveu, que eram específicas para o aqui e agora de determinadas situações, fossem, de fato, o critério que o próprio Paulo descreveu, inspirados e úteis para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Nesse texto você vê o resumo a tudo o qual se destinava as cartas de Paulo. Elas se destinavam a ensinar, se destinavam a repreender, e Paulo foi muito veemente na repreensão, inclusive na própria carta aos Gálatas, que vamos ver. Ele repreendia com muita energia nos seus escritos, portanto, para a correção, para a educação na justiça. Grande parte da mensagem de Paulo é a mensagem da justificação. Então, com efeito, o texto de Paulo é a Escritura. Então, falávamos sobre o meu evangelho. Temos aqui dois momentos em que Paulo usa esse termo. Então, essa pergunta: o que é o evangelho de Paulo? Estamos falando de algum outro evangelho? Aqui em Gálatas, ele mesmo diz, né? Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, ele me chamou pela sua graça, a qual revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem defesa. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas partiu a tribo da Arábia, o evangelho dele era um evangelho tão importante quanto aqueles que seguiram Jesus enquanto ele havia esteve, e ele mesmo se considerando um abortivo, ele assume que ele é um apóstolo tão importante, talvez uma visão até mais ampla, não só voltada para judeus, mas para os gentios, porque ele entendeu que a salvação era para a comunidade. Vamos voltar à palavra evangelho. É isso mesmo. Vamos voltar à palavra evangelho. Evangelho, alguém sabe o sentido da palavra? Boas novas, exatamente. Evangelho, o EV do grego, que a gente vê variantes como eulogia, por exemplo, né?
é o bem falar, o bem dizer, o bem fazer. Elogia a boa análise da vida de uma pessoa. O evangelho, o bom gélio, né? Angélio, o bom anúncio. Angélio, que nem o anjo, né? O anjo, quem que é o anjo? O anjo é aquela criatura de Deus que anuncia, né? Então, o bom anúncio, esse é o evangelho. E da maneira como a gente chama, a boa nova. Então é importante entender quando Paulo fala do meu evangelho, é isso que ele quer dizer, a minha boa nova. Que de fato era diferente do evangelho de Pedro, como a gente vai ver aqui. A referência está no próprio texto de Gálatas. O texto de Gálatas é um texto, como a gente falou, o texto da repreensão, né? Bastante veemente, e o qual ele começa reivindicando o seu evangelho. Então, olhe em Gálatas 2:7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão, quem viram? Viram alguns que estavam lá em Jerusalém, os quais estavam analisando o que Paulo estava fazendo versus o que os outros apóstolos estavam fazendo em Jerusalém. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, então tem o evangelho da incircuncisão, como a Pedro ou seja, o evangelho da circuncisão. Temos aqui os dois evangelhos. Tomar cuidado para não associar isso com aquilo que a gente chama tradicionalmente de evangelho, que são os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Porque aqui a palavra trata-se do anúncio da boa nova de Cristo, mas não está falando do registro literário que foram feitos, dos registros que foram feitos pelos 4 evangelistas. Então existe o evangelho da incircuncisão, ou seja, o evangelho aos gentios, o evangelho a quem não estava atrelado à tradição judaica e aos costumes judaicos, né? E tinha o evangelho da circuncisão, ou seja, o evangelho de quem estava atrelado àqueles costumes, àquela tradição. Existe uma diferença grande, não de conteúdo, porque o conteúdo é o mesmo, e o conteúdo, em última análise, se encontra na pessoa de Jesus. Nós vamos ver uns textos aqui que mostram isso claramente. A diferença não era no conteúdo, mas na abordagem. Por quê? Porque a abordagem do evangelho da circuncisão foi muito baseada no fato das profecias e que de Jesus cumpriu a lei, né? O que é um fato concreto, né? Então essa era a nuance, digamos assim, do evangelho da circuncisão. A nuance do evangelho da incircuncisão era o fato de que todos precisam da graça de Deus. Hoje nós que, dentro da tradição judaica, somos todos gentios, naturalmente nós somos filhos desse evangelho, nesse sentido da palavra evangelho, sempre ficando nesse sentido, do evangelho de Paulo, o evangelho da incircuncisão, o qual, no fim, recebeu uma elaboração muito grande em algumas cartas. A carta de Gálatas é o primeiro ensaio disso daí. A carta aos Romanos é o grande ensaio a respeito desse evangelho da salvação. Se você ver em Gálatas, a palavra salvação não recebe tanto peso. Não é uma palavra que acontece toda hora. A palavra que acontece muito aqui é evangelho. Vai lendo o texto de Gálatas e vai contando quantas vezes a palavra evangelho aparece. Se você for ver em Romanos, a palavra salvação ganha um peso muito grande. Então, de Gálatas a Romanos, Paulo teve tempo de orquestrar melhor. Certamente Paulo teve a contínua inspiração do Espírito Santo, de forma a elaborar o evangelho da graça de uma maneira bastante completa. E lá a questão da salvação toma uma grande dimensão. Por quê? Porque todos estão perdidos. Todos estão perdidos. Sem esse evangelho, sem essa boa notícia, que, atrelado à perdição
existe a graça da salvação, não atrelado, mas junto com a perdição existe a graça de Deus da salvação. Sem essa boa notícia, só sobra a perdição. Estamos todos perdidos, a não ser que sejamos atingidos pela graça de Deus. Esse é o Evangelho de Paulo. A gente falou o Evangelho de Paulo, abramos em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios 11, instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Paulo observa que o momento da ceia havia virado um momento de um banquete meio esquisito lá. Então, a igreja se reunia, ia se banquetear e perdeu-se completamente o entendimento por que existia uma ceia e qual o sentido verdadeiramente espiritual da ceia do Senhor. Então, Paulo foi resgatar isso daí no texto que a gente vê aqui em 1 Coríntios 11. E ele volta, como é que ele faz para resgatar? Ele volta a como é que a ceia foi instituída. O que ele diz no versículo 23, 11 e 23? Olha que interessante. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E aí ele prossegue, versículo seguinte, descrevendo o que foi a primeira ceia. E como a primeira ceia haveria de modelar a Santa Ceia até o dia de hoje. Nós aqui nessa igreja praticamos a ceia do Senhor periodicamente, de acordo com aquilo que aconteceu na primeira ceia. Então a primeira ceia é referência para a nossa prática da ceia. Como é que Paulo sabia como é que foi a primeira ceia? Porque eu recebi do Senhor. Então Paulo de fato reivindica aqui, vai reivindicar de uma maneira mais dramática na carta aos Gálatas, que ele recebeu do Senhor, Jesus. A gente não sabe exatamente como esse diálogo aconteceu, mas a gente sabe, a Bíblia guarda esse registro de que Paulo ouviu de Jesus em mais de uma ocasião. Isso está no livro de Atos. Então ele ouviu de Jesus e ele chama para cá o fato de que ele recebeu essa descrição da primeira ceia do próprio Jesus. É interessante que, ao mesmo tempo que Paulo reivindica essa mensagem vinda do próprio Jesus Cristo, compare isso com o relato dos outros evangelhos sinóticos, né? E você vê que não existe divergência nenhuma, sob o ponto de vista histórico, né? Do que Paulo está descrevendo como o evangelho dele e o evangelho de Jesus. A diferença, de fato, não era de conteúdo, mas de propósito. O evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. Vire algumas páginas, caímos no outro problema que a igreja estava tendo. A gente tem que dar graças a Deus a todos esses problemas da igreja de Coríntios, porque graças a esses problemas Paulo escreveu a carta de Coríntios aos Coríntios, que é fundamental para nos guiar acerca da doutrina e da vida em igreja. Qual outro problema? O outro problema aqui em Coríntios 15 é o problema da ressurreição. Por quê? Circulava-se no meio da igreja a dúvida se a ressurreição seria um fato ou uma metáfora espiritual, uma ideia, um conceito bonito. E isso era agravado porque muitos da igreja, de tradição judaica, a tradição judaica era dividida entre correntes que acreditavam em ressurreição, os fariseus, e os que não acreditavam, os saduceus. Portanto, essas correntes provavelmente traziam dificuldade para a igreja de Cristo. O que Paulo vai fazer? Paulo volta ao começo de tudo. O que é o começo de tudo? É a obra de Cristo. Veja que o evangelho de Paulo é totalmente baseado na obra de Cristo. 15:3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi.
que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Outro texto interessante aqui. Segundo as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E depois apareceu a Pedro e depois aos 12. Alguém tinha um comentário? Essa altura do tempo, que Escrituras haviam? Exatamente. Quais seriam? Exatamente, porque, afinal de contas, o nosso consenso é que os textos sinóticos, tal como organizados no nosso Novo Testamento, é obra posterior. Quando que esses textos começaram a ser escritos, a gente não sabe, mas o consenso dos estudiosos é que é obra posterior. Então, pode ser que até circulasse entre as igrejas da época um texto sinótico que ainda não tinha recebido essa compilação que temos, ou não sabemos exatamente o processo. Sabemos que foi um processo inspirado por Deus, sabemos isso pela fé, que atesta aquilo que a gente viu, aquele critério básico, de que toda a Escritura é inspirada. Mas não conhecemos o processo, mas é muito razoável entender que essas igrejas não tinham os evangelhos sinóticos nas mãos. Razão pela qual o trabalho apostólico era tão importante. Então, quando a gente fala das Escrituras, aqui nós estamos falando das profecias. Não do relato físico. O relato físico, muito provavelmente, era verbal naquela época. A grande maioria das pessoas não sabia ler, sem dúvida. Certamente, em qualquer uma daquelas comunidades, em tratando-se de igrejas que Paulo começou buscando os judeus na dispersão e através das sinagogas. Grande parte das igrejas foram formadas dessa maneira, né? Nesse círculo, havia um certo nível de capacidade de leitura e escrita razoável. No entanto, na medida que a igreja crescia, e a igreja crescia como, por exemplo, essa própria igreja de Corinto, né, que agregou muita gente de muitos lugares, tal como a gente vê à medida que a carta vai se transcorrendo, devia ter de tudo quanto é gente, muitos que nem liam. Realmente a grande premissa aqui é que o evangelho, naquele tempo dessa carta, era uma coisa, o evangelho, o relato, né, da vida de Jesus, era um relato eminentemente verbal. Portanto, as Escrituras são as profecias. Então aqui a gente vê mais uma etapa do alinhamento do evangelho. Nós temos um alinhamento com a vida de Cristo, nós temos um alinhamento com a lei e os profetas. Esse é o evangelho que nós estamos falando aqui. A carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas é uma carta muito interessante, porque, no fundo, ela trata de um problema fundamental. O problema é o seguinte, a questão fundamental. A questão é o seguinte: por que nós estamos aqui na igreja? Por que você está na igreja? Qual a razão que você veio aqui hoje? Por que a gente se congrega? Por que nós nos declaramos cristãos? Qual o valor disso? Por quê? Por quê e para quê? São perguntas importantes. São perguntas importantíssimas para qualquer igreja. Por quê? Porque em qualquer igreja nós temos gente que não sabe a razão. Não sabem a razão porque estão na igreja. Estão por motivos vários. Costume. Por motivos de interação social. Quantas vezes a gente não ouve que as pessoas vêm aqui porque agora que nasceram os filhos, a gente quer que eles conheçam. A gente quer que eles conheçam a Bíblia, a história de Jesus, então nós estamos trazendo os filhos. Isso é uma razão muito comum que a gente ouve as pessoas comentarem ao virem à igreja. Estamos indo à igreja por causa disso. A gente vê certos domingos especiais em que tem talvez uma música mais especial, ou é um momento mais bonito, como a véspera do Natal.
Ou então tem uma recepção com os comes e bebes depois, a igreja enche. A igreja enche, então um monte de gente que não vem toda vez, vem naquela ocasião. Morando nos Estados Unidos, isso era bem marcante. Natal e Páscoa, a igreja lotava, não sobrava um espacinho sequer que não tivesse ocupado por alguém. No domingo seguinte, voltava ao normal. E aí não tinha problema para achar banco para sentar. Essa é uma pergunta fundamental, não é uma pergunta teológica, não é uma pergunta para os estudiosos, é uma pergunta para nós mesmos. Para que nós estamos aqui? O que nos atrai à vida da igreja? Essa é a pergunta. Essa pergunta toma muitas formas, como eu comentava. Alguns vêm aqui por causa disso, por causa daquilo, porque tem um amigo, porque os filhos estão crescendo, porque é o dia de Natal, paz na terra, né? Paz na terra aos homens de boa vontade, as pessoas veem isso daí no cartão de Natal, então vamos, nós homens de boa vontade, vamos exercer nossa boa vontade, vamos à igreja. Muitos vêm assim à igreja no dia de Natal. Mas existe uma razão fundamental, a razão que sobrepõe as outras e substitui todas as outras. Essa é a razão em discussão da carta aos Gálatas. Portanto, uma leitura extremamente relevante, não só para uma análise eclesiástica, mas para uma análise nossa, individual. Por que eu estou aqui hoje? Que evangelho que te trouxe aqui? Que boa notícia te trouxe aqui dentro? Qual foi? Tem alguma boa notícia que te trouxe? Ou será que é o costume de vir aqui aos domingos? Costumes, você pode chamar o costume de boa notícia? Ou será que é a obrigação? Aqui na carta de Paulo aos Gálatas, a questão era a obrigação. O que estava sendo posto em discussão aqui é que a igreja estava caindo numa rotina de obrigação. Faz parte do seu perfil religioso, você estar obedecendo a certas regras de conduta que definem a sua religiosidade. Esse era o dilema dos Gálatas. E qual que é o nosso? E qual que é o meu? E qual que é o seu? Contra isso só tem uma coisa a fazer, é voltar ao Evangelho. Qual o Evangelho? O verdadeiro Evangelho. Então existe o verdadeiro Evangelho, aquele que de fato deveria ser a nossa razão, aquele que de fato muda as nossas vidas. Muda de que maneira? Paulo vai elaborar aqui na carta. Muda nos tornando livres de qualquer necessidade da vida, livres de cumprir qualquer ritual, livres de termos que fazer qualquer coisa que não queremos. A gente só precisa fazer aquilo que quer dentro desse evangelho, muito bem delimitado, como Paulo vai escrever depois na própria sequência da carta, livres para fazermos o que quer, constrangidos por essa liberdade, por essa graça, a fazermos o que queremos na obediência ao Senhor. Então tem uma liberdade, tem uma obediência e tem um desvencilhar de qualquer outra obrigação que não seja simplesmente sermos o fruto, o benefício da graça de Deus. Esse é o Evangelho. Qualquer coisa que está no caminho, qualquer outra coisa que te traga aqui, que não ter a liberdade que Jesus Cristo te dá, não é suficiente. Pelo contrário, é um obstáculo, é um falso evangelho frente ao verdadeiro evangelho. Olha como a carta de Gálatas começa. Abra aqui em Gálatas, capítulo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. Olha que interessante. Olha como é que começa a primeira epístola que a gente considera ser a primeira que ele escreveu, né? Primeira epístola de Paulo. Apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, Pai, que o ressuscitou dentre os mortos.
Paulo, apóstolo diretamente da parte de Jesus, Jesus ressuscitou. A ressurreição é elemento fundamental, a ressurreição que Deus efetuou, que outorga a pessoa de Jesus Cristo e, por sua vez, outorga o apostolado de Paulo. A todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça e paz a vós outros, e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Se você pegar esse parágrafo aqui, olha quanta coisa tem nesse parágrafo. Tem a essência do que é o verdadeiro evangelho. Qual que é o evangelho de Paulo? Está aqui. Está aqui. É um atributo interessante da Bíblia, e que certamente o Espírito de Deus guiou a Paulo, é que na Bíblia não existe desperdício. Qualquer palavra que você acha lá dentro tem uma razão, tem um significado e traz um conteúdo imenso. E olha só esse anúncio, esse prefácio inicial da carta, o que já diz? Já diz tudo. Tudo que segue nessa carta é para chegar no prefácio. Só efeito de comparação é muito interessante. Olha aqui em 1 Coríntios, como é que é o prefácio da carta aos Coríntios. Em 1 Coríntios 1, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Senhor deles que estão em outro lugar, Senhor nosso, de que nós que estamos aqui. Graças a vós outros, e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Só a comparação, 2 Coríntios, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto. Como é que Paulo se anuncia aqui? Paulo e o outro. Ele não está escrevendo a carta sozinho. Você vai ler o texto, muito do texto é Paulo. Se não todo ele. Fica claro na própria leitura do texto. Mas ele está escrevendo em parceria. Por quê? Porque o problema daquela igreja era o problema da parceria. O prefácio aqui tem tudo a ver com o que segue a carta que se segue depois. Parceria, segregação, esse era o problema deles. Então, ele está falando a todos que invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Nada de segregação. Cristo é Cristo universal. Muito bom, esse é o prefácio. O ápice da carta de Paulo aos Gálatas está no capítulo 3. E volta aquela pergunta que a gente fez. O que é pior? É ser ignorante ou ser insensato? Olha a maneira como Paulo se dirige aos Gálatas. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Ante cujos olhos foi exposto. Eles viram isso. Veja que não é só um relato. Paulo não reivindica um relato, ele reivindica a ideia de que os Gálatas viram Jesus crucificado. A ideia aqui, obviamente, que não foi uma visão material ou física, né? Mas a ideia que ele está transmitindo ante cujos olhos, a ideia de que eles viram, é a ideia de que a experiência foi completa, a experiência de receber a mensagem de Cristo crucificado ou Cristo ressuscitado, que nós vemos aqui no prefácio, foi uma visão completa, não foi uma ideia que foi lançada para eles considerarem, não, foi completa. No entanto, eles foram fascinados por outra coisa, por outra ideia, e, portanto, eles são insensatos.
Insensatos por quê? Volta àquela questão, o que é insensatez? Insensatez é quem conhece. Quem conhece, sabe como é que devia ser e está fazendo diferente. Isso é insensatez. Só para comparar aqui a insensatez dos Gálatas com a ignorância em geral. Compare com Mateus 11. Mateus 11 é Jesus falando da ignorância. Jesus anda pelas cidades e muito das autoridades das cidades da época o rejeitam. 11:20. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Essa eu precisei até olhar no dicionário o que era increpar. Descobri que é censurar, condenar. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres em que vós se fizeram, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Tiro e Sidom são cidades que aparecem no Velho Testamento. Então ele está voltando ao Velho Testamento. Essas cidades, se tivessem visto o que Jesus fez no tempo de hoje deles, elas teriam se arrependido. Portanto, Corazim e Betsaida, que eram da região da Judéia e da Galileia, onde Jesus estava percorrendo, eram piores do que Tiro e Sidom. Por quê? Porque Tiro e Sidom eram ignorantes, e essas eram insensatas. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Jesus está emprestando aqui o texto de Isaías, onde o profeta Isaías compara o rei da Babilônia ao diabo. E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma, que no Velho Testamento é o exemplo clássico, Sodoma e Gomorra são um exemplo clássico do pecado, da maldade humana. Se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia de juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. A coisa aqui é séria. A coisa aqui é séria. Seríssima para nós, porque se nós estamos aqui na igreja, se a gente saiu de casa e veio até aqui, não podemos alegar ignorância. Ou estamos com a graça de Deus ou somos insensatos. Só tem essas duas oportunidades para classificarmos cada um de nós que estamos aqui hoje. Ou somos insensatos ou estamos com a graça de Deus. É esse o ponto da nossa epístola de hoje, Epístola aos Gálatas. Pois bem, voltando ao texto de Gálatas, existe um prefácio grande aqui em que Paulo fala que recebeu o Evangelho que vem de Cristo. Gálatas 1:6. Eles foram chamados na graça de Cristo, porém eles tinham migrado para outro evangelho. Que outro evangelho é esse? Esse outro evangelho não é um evangelho, é um evangelho falso, o qual não é outro. Portanto, é um evangelho na cabeça deles, mas na verdade é uma enganação das grandes. Senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja proscrito, seja excluído da presença de Deus. Seja anátema. Qualquer um, até mesmo que um anjo fizesse isso. Até ele mesmo, né? Até ele mesmo. É um problema sério. É um problema sério até entre aqueles que se declaram os pregadores da palavra. Como a gente vai ver aqui no próprio Gálatas. Por quê? Quem que seriam eles? Por que Paulo teve que apelar tão alto? Até um anjo do céu seria anátema. Por quê?
Porque não foi qualquer um, a gente não sabe exatamente quem que instigou isso daqui. Mas não foi qualquer um, foi alguém muito próximo do círculo dos apóstolos. Por isso, Paulo vai gastar os próximos versículos explicando que ele sofreu a conversão, ele sofreu no sentido de que ele recebeu, ele não operou em si próprio uma conversão ao Evangelho de Cristo, à graça de Cristo, não aconteceu assim, ele sofreu, foi recebido nele, e uma vez recebido, junto com isso veio o Evangelho que ele também recebeu. E ele não precisou voltar aos apóstolos para receber esse Evangelho, porque ele havia recebido do próprio Cristo. Então, veja no 1,18, decorridos 3 anos, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. Ele esteve com Pedro. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ele esteve com Pedro e Tiago, que a gente vai ver no livro de Atos, eles eram os moderadores da igreja de Jerusalém. Uma vez isso tendo acontecido, ele só foi subir a Jerusalém novamente 14 anos depois, no capítulo 2, versículo 1. Subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito, que não era judeu. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Olha o meu evangelho aqui. Mas, em particular, aos que pareciam de maior influência, para que de modo algum não correr ou ter corrido em vão. Evidentemente, o que ele está falando aqui é que já havia sido fomentado naquele momento uma discordância do que estava sendo anunciada. Era hora de Paulo limpar a situação. Esse outro evangelho que estava perturbando e querendo perverter o evangelho de Cristo, que a gente leu no capítulo 1, ele estava confundindo as igrejas do campo de missionário de Paulo. E Paulo subiu lá a Jerusalém para limpar a situação. E houve uma espécie de uma avaliação que aconteceu. Mas, de qualquer maneira, ele em pessoa não foi questionado com relação ao seu evangelho, da maneira como nós definimos o evangelho aqui. Tá? Veja o versículo 3. Nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Ou seja, o evangelho de Paulo estava valendo, que era o evangelho da graça, não o evangelho da tradição, da obediência, do costume, da rotina, que era o outro evangelho, que não era um evangelho, mas sim uma perversão. E por que Paulo teve que fazer tudo isso? Isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Aquele ponto que falamos, que o evangelho de Paulo era o evangelho da liberdade pela graça. Aos quais nem ainda por 1 hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam, olha esse versículo que curioso, enquanto àqueles que pareciam ser de maior influência, entre parênteses, quais tenham sido outrora não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam ser de alguma coisa, nada me acrescentaram. Eles tinham aparência de terem alguma importância, por isso que eu mencionei, eles faziam parte daquele círculo. Quando Paulo foi lá discutir com os apóstolos de Cristo, essa turminha estava lá junto, estava nos arredores. Mas eles não interessavam em nada. E Paulo, a gente vê claramente aqui, não tinha receio de comprar uma boa briga. Ou, usando o próprio vernáculo de Paulo, ele não tinha receio em combater um bom combate. Que é exatamente isso que ele estava fazendo aqui. Ele não tinha receio da convivência com alguns que estavam no círculozinho importante da igreja, se esse círculozinho tinha gente que, de fato, não era apóstolo. Eram falsos irmãos, declarados irmãos, porém falsamente. Esses não interessam. Deus não aceita a aparência do homem. Portanto, eles tinham aparência de importante, estavam no círculo dos importantes, mas para esses não interessa, nem a Paulo, nem a Deus. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado como a Pedro da circuncisão,
Quando conheceram a graça que me foi dada, o que aconteceu? Aqui tem uma lacuna editorial, porque ele está falando desses, que são os falsos irmãos, e aí nessa vírgula que vem aqui, ele mostra como Paulo deixa de falar desses e passa a falar dos outros, que eram Tiago, Cefas e João, os verdadeiros apóstolos, né? Quando esses viram, o que aconteceu? Tiago, Cefas e João, nesse momento, que eram reputados colunas, esses sim, reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Veja que essa é uma carta em momentos mais iniciais do ministério de Paulo. A gente vai ver que as viagens missionárias de Paulo sofrem uma interrupção dramática com o seu aprisionamento, que durou vários anos. E por que Paulo foi preso? Por que ele foi preso? Bom, porque ele foi para Jerusalém. Mas por que ele foi para Jerusalém? Que motivo levou Paulo a Jerusalém? Alguém lembra? Paulo foi para Jerusalém. Ele levou uma dinheiro, uma coleta. Coleta para quem? Para os pobres. Exatamente. Paulo, no seu campo, o campo da incircuncisão, que ele denomina assim aqui, ele havia recebido uma recomendação de Tiago, Cefas, Pedro, né, e João, para que lembrasse dos pobres. Paulo voltou lá para Jerusalém com o quê? Uma coleta aos pobres. Veja o texto que a gente estudou semana passada em Atos. No caminho, ele passando pelo campo aqui, o campo da incircuncisão, muitos deles insistiram: Paulo, não vá, porque se você for, você vai ser preso e eventualmente você vai ser morto. Paulo era ingênuo? Não sabia o que podia acontecer? De maneira nenhuma. Paulo se despediu porque achou que ia acontecer aquilo mesmo, e ele ia ser morto, inclusive. Era isso que era o cenário mais provável. Portanto, ele se despediu da turma à medida que ele ia caminhando de Jerusalém, porque achou que nunca mais iria revê-los. E por que ele foi? Ele foi para levar a oferta aos pobres. Eu acho muito bonita essa história, viu? Muito bonita, que ele começou, ele certificou o seu evangelho nessa reunião importante, ele voltou lá depois para prestar contas. Não importa as consequências, ele foi prestar contas. Eu acho bonita essa história, muito bonita, uma história de compromisso de vida. Eu acho ela bastante inspiradora. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Ou seja, intelectualmente, Pedro estava em total acordo com o evangelho de Paulo. Quando, porém, chegaram alguns da parte de Tiago, Pedro afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão, porque os de Tiago vieram de Jerusalém. É lá que estava Tiago. É lá que estava Pedro também. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Olha que confusão que aconteceu aqui. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Interessante e muita coragem na parte de Paulo. Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. A questão aqui era uma questão legal. A importância da prática dos costumes, os costumes transformados em lei. E a gente vê pelo resto do texto bíblico que os fariseus foram especialistas em transformar
a lei de Moisés em algo amplificado, de forma que, junto com os livros da lei, foram acrescentadas diversas práticas, algumas menores, algumas maiores. Jesus fala até do dízimo das hortaliças, de forma que a vida se transformou num enclausuramento de regras a serem seguidas, e através disso a pessoa atingia uma comunhão religiosa. É isso que os fariseus descreviam. E Paulo sabia muito bem disso, porque ele era fariseu dos fariseus, como ele próprio se denominou. Então Paulo, de fato, tinha aquela autoridade para condenar esse tipo de abordagem, porque ele sabia exatamente do que era, e ele tinha o próprio evangelho recebido de Jesus, que destruiu essa prática religiosa e substituiu pela graça de Jesus. Esse foi o evangelho que Paulo anunciou, e esse era o evangelho que fazia, portanto, os gálatas insensatos. Paulo, então, vai apelar para a lei. De fato, ele tinha uma qualidade exímia de argumentação. Como é que ele vai fazer para trabalhar nessa insensatez dos gálatas? Os gálatas estavam com um pendor para as práticas legalistas, para a rotina religiosa, em vez de ter uma vida no Espírito. Ele apela para a lei, ele volta aos livros da lei, ele volta no começo de toda a lei. Onde que começou a lei? Começou com Abraão, não começou com Moisés, porque em Abraão Deus estabeleceu uma aliança. Então a lei, de fato, a aliança da lei veio com Abraão. Então Paulo volta para o começo, veja essa prática de Paulo. Quando teve um problema na ceia do Senhor, Paulo voltou para o começo da questão, que foi a primeira ceia. Quando teve um problema acerca da ressurreição, Paulo voltou para o começo da discussão da ressurreição. Aonde começou? A ressurreição de Cristo. Quando houve aqui um problema com o entendimento do que serve a lei, Paulo volta para o quê? Para o começo da lei. Abraão. Nós não vamos ter o tempo para discorrer sobre essa discussão acerca da lei, mas um ponto interessante que Paulo vai colocar é que a lei, ela serve como um tutor, como um aio, como um preparador. Imagina que na infância, a pessoa precisa aprender, sobre as coisas, então vem um tutor que vai ensinar. Mas a lei não forma a pessoa. E a lei não é o pai e a mãe, a lei é o tutor. O tutor muitas vezes que pode ser severo e condena, e rejeita, e reprova o tutelado. Então, a verdadeira filiação, nós temos isso no capítulo 4, a lei não é o nosso pai, a nossa filiação vem em Cristo. Digo-vos, pois, que durante um tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Ele está falando do herdeiro, que é o pequeno está sob os cuidados de um tutor, esse tutor é a lei. Então ele está tutelado apenas. É um herdeiro, mas ele não está de posse da herança. Ele ainda está sendo educado pelo tutor. Sem a posse da herança, ele não tem nada, ele está desprovido dos seus bens. Por isso ele não é muito diferente do escravo. O herdeiro está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Então agora nós temos Cristo, não temos mais a lei. Cristo substitui a lei, não porque ele troca a lei, mas porque ele é a lei cumprida em si próprio. Nascido sob a lei, como diz Jesus, não vim
para remover a lei, vim para cumpri-la. É o que Jesus diz no Sermão da Montanha. Capítulo 5, ou a lei ou Cristo. De forma que uma vez tendo o conhecimento da graça de Cristo, não podemos mais nos voltar à lei, à tradição, ou qualquer coisa que nos impulsione a estar aqui na igreja que não a pessoa de Jesus. Porque é ou um ou outro. Ou você está aqui porque você ama a Jesus, ou você está aqui por alguma razão, outra. Se for por outra, não é válida. Capítulo 5, versículo 6. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Ele está se referindo aqui, o fermento são aqueles outros que se intitulariam apóstolos, mas são anátema, ao qual ele começou a carta aos Gálatas. Versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Essa é a discussão extremamente complexa, da qual Paulo não se esquiva. Nós não precisamos da lei, nós não estamos sob a lei, nós estamos livres para vivermos em liberdade. E sendo assim, a gente pode fazer o que quiser. Esse é um espaço grande da carta de Romanos. Se somos livres, se o pecado não nos atinge, por quê? Porque maior do que o pecado é o perdão, então a gente pode pecar à vontade, vamos ser perdoados mesmos. Paulo vai dizer que isso é uma blasfêmia em Romanos, né? E esse mesmo tema já começa a ser articulado aqui em Gálatas. Vós fostes chamados à liberdade, sois livres, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então veja que nós éramos escravos na lei, deixamos de ser escravos para sermos os herdeiros, os filhos herdeiros, e agora, como filhos herdeiros, somos chamados a sermos servos. Não escravos, servos. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, veja aqui o senso do humor de Paulo. Se vós vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. O verdadeiro evangelho de Cristo é uma linha muito fina, é um caminho muito estreito, como diz Jesus. Porque você está num ambiente de total liberdade, mas você se coloca num ambiente de pura servidão. Essa é a linha, esse é o caminho estreito. Livre para você fazer o que quiser, constrangido pelo amor para servir aos outros. Digo também, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Veja aqui também um preâmbulo para um grande texto do livro de Romanos. Muito bem, eu vou caminhar para o final da carta. Paulo se despede. Versículo 11 do último capítulo. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Aqui em outras cartas a gente vê uma característica interessante das cartas de Paulo. Ele devia ter algum tipo de dificuldade visual. Na própria carta aqui aos Gálatas, ele fala que ele foi doente pregar o Evangelho aos Gálatas
e doente, a doença era uma doença nos olhos. Aqui ele escreve, na hora de escrever, ele escreve com letras grandes, provavelmente porque não conseguia escrever com letras pequenas. Em outras cartas a gente vai ver que as cartas foram ditadas. Na carta aos Coríntios a gente vê vários pontos em que fica claro que foi algo que foi ditado, não foi escrito. Pela maneira como o texto está composto, a gente percebe que veio de uma maneira verbal e alguém foi transcrevendo aquilo que Paulo estava falando. A gente vê isso muito bem em Coríntios. Eu acho isso um ponto interessante, porque mostra as incapacidades de Paulo frente ao poder da mensagem que ele está apresentando. E ele se despede voltando ao tema por onde ele começou. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quanto andarem de conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Interessante a despedida que ele traz no corpo as marcas de Jesus. Interessante essa expressão, fala muito da vida de Paulo, e ela vai se transcorrendo. Paulo vai falando sobre essas marcas ao longo das outras cartas, né? A gente vai vendo isso principalmente nas cartas finais, também no texto da segunda carta aos Coríntios, as marcas de Paulo. As marcas que vieram com a graça. Naquilo que ele perdeu, ele morreu para poder viver em Cristo, ele diz, e traz com isso as marcas, cicatrizes. Será que nós temos as marcas em nós? As marcas de Jesus? Que evangelho será que nós temos? Por que estamos aqui hoje? Esse é o desafio da carta aos Gálatas. Nós vamos encerrar. Alguém quer fazer algum outro comentário? Eu acho o seguinte, de fato eu gastei mais tempo colocando o pano de fundo da carta do que da própria análise do texto, porque, no meu critério, era importante a gente definir esse pano de fundo. Eu acho que o que temos bom nesse programa é que nós vamos gastar muito tempo na carta aos Romanos. Eu acho que na carta aos Romanos nós vamos ter condição de estudá-la em detalhes, e uma maneira, na minha opinião, muito interessante de estudar a carta aos Romanos é comparar a elaboração do pensamento que nós vemos em Romanos com a mesma elaboração que Paulo faz na carta aos Gálatas. Eu imagino que aquilo seria uma oportunidade boa para a gente voltar a essa carta e não olhar o pano de fundo propriamente, mas a articulação das ideias que a gente vê a partir do capítulo 3 da carta aos Gálatas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui. Mas agora, Senhor, especialmente nós pedimos que o Senhor confirme a nossa presença. Confirme a nossa presença nos mostrando a verdadeira razão pela qual estamos aqui. Nós não estamos aqui por causa de uma tradição, por causa de um costume que temos, por causa de uma obrigação, por causa de um constrangimento social, por causa de nossos filhos, por causa de qualquer coisa que este mundo ou alguma pessoa venha nos apresentar, senão a única causa. Nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou para estarmos perto de Ti, para sermos amados por Ti e para amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. Para isso que nós fomos chamados a estar aqui. Nós pedimos que o Senhor confirme esse chamado. Que o Senhor de fato nos traga perto de Ti. Que o Senhor nos traga a nossa gloriosa missão de amarmos uns aos outros, de servir aos outros. Nós agradecemos, Senhor, porque estamos livres de qualquer obrigação, livres de qualquer constrangimento, livres de qualquer imposição, ao estarmos aqui juntos a Ti. E nós queremos usar totalmente dessa liberdade
para fazermos aquilo que queremos, mas nós pedimos que aquilo que nós queremos seja aquilo que é a Tua vontade. Que essa grande liberdade que nós temos seja guiada pela Tua vontade, que ela seja transformada no serviço, que nós que éramos escravos possamos vir a ser servos, servos uns aos outros, assim como Jesus nos serviu com a sua grande obra aqui na terra. Nós, Senhor, aguardamos a ressurreição, aguardamos a nossa ressurreição, porque sabemos que com a nossa ressurreição nós vamos estar perto de Ti, perto daqueles que também amam a Ti. Nós agradecemos por essa grande promessa, por esse precioso Evangelho que nós recebemos, o único Evangelho, e nenhum outro existe. Nós oramos e pedimos por este dia, por esta tarde, pela nossa vida em família, pela nossa vida em igreja. Em nome de Jesus. Amém.